Você acredita que um derrame acontece de repente, como um raio que atinge uma árvore em um dia ensolarado. Mas a medicina moderna acaba de provar que isso é um erro fatal de percepção. Um médico especialista em neurologia vascular decidiu revelar imagens inéditas do que acontece no corpo meses antes do colapso final. O que ele encontrou durante um procedimento de rotina deixou toda a equipe do hospital em choque profundo, pois desafia tudo o que sabíamos sobre prevenção. Não se tratava apenas de um entupimento comum, mas de uma substância estranha que parecia ter vida própria dentro das veias do paciente. Este vídeo vai mostrar exatamente como o derrame se manifesta silenciosamente, muito antes do primeiro sintoma grave aparecer. Se você valoriza sua vida ou a de quem você ama, preste atenção em cada detalhe, pois o que saiu daquela artéria é um alerta urgente para a humanidade. O médico começa explicando que o corpo humano é uma máquina de sinais, mas fomos treinados para ignorar os sussurros até que eles se tornem gritos. Ele apresenta o caso de um homem que parecia perfeitamente saudável, mas que apresentava pequenos lapsos de memória e uma fadiga que nenhum café conseguia curar. Ao realizar uma microangiofluorescência, uma técnica avançada de imagem, o médico notou algo perturbador. O sangue não estava apenas fluindo devagar, ele estava mudando de cor em certas regiões próximas ao tronco cerebral. O choque inicial da equipe veio ao perceber que o pré-derrame já estava em curso há pelo menos 2 anos. O que saiu nos exames laboratoriais seguintes não era apenas colesterol alto, mas uma combinação química complexa que indicava que o sangue estava sendo cozinhado por uma inflamação crônica invisível a olho nu, preparando o terreno para a catástrofe. A revelação seguinte foca na textura do que foi extraído. Durante uma microcirurgia experimental para limpar os vasos, o médico introduziu uma sonda ultrafina. O que ele puxou de volta para o tubo de ensaio deixou todos na sala de cirurgia paralisados. Não era o sangue vermelho e fluido que se esperava, mas uma massa viscosa, de coloração acinzentada e consistência semelhante à de uma borracha derretida. O médico explica que aquilo é o que ele chama de matriz de resíduos modernos. Essa substância é o resultado da fusão de gorduras hidrogenadas com metais pesados e partículas que o corpo não consegue metabolizar. O choque de ver algo que parece plástico saindo de dentro de uma artéria humana é o ponto de virada deste vídeo. Isso mostra que o derrame não é apenas uma falha do corpo, mas uma intoxicação sistêmica que atinge níveis críticos sem aviso prévio. Para entender como isso aparece antes, o médico aponta para o que ele chama de sinais de fumaça. Ele descreve que o paciente sentia flashes de luz nos olhos e um zumbido constante que o médico identificou como o som do sangue lutando para passar por uma passagem estreita. O choque geral ocorre quando o especialista revela que esses sintomas são frequentemente diagnosticados apenas como estresse ou labirintite. O que saiu da análise daquela substância cinzenta foi a prova de que o corpo estava tentando criar vias de escape, mas a densidade do material era tamanha que os vasos menores estavam explodindo silenciosamente. Cada pequena explosão dessas é um microderrame que não causa paralisia imediata, mas destrói milhares de neurônios por dia. A equipe médica ficou horrorizada ao ver o mapa de cicatrizes no cérebro de alguém que, tecnicamente, ainda não tinha tido um derrame. O médico então decide fazer uma demonstração prática do que causa essa substância chocante. Ele coloca uma amostra do material extraído em contato com alimentos comuns que compramos no supermercado. A reação química é instantânea e assustadora. O material se expande e endurece ainda mais. Ele revela que o consumo excessivo de conservantes específicos atua como um catalisador para essa borracha arterial. Todos no estúdio ficaram em choque ao perceber que itens rotulados como saudáveis continham os mesmos componentes encontrados na obstrução do paciente. O médico enfatiza que o derrame aparece antes na sua lista de compras do que na sua cabeça. O que saiu daquele corpo era, em última análise, o acúmulo de anos de confiança cega em rótulos industriais. A clareza com que ele expõe essa ligação entre a prateleira do mercado e a mesa de cirurgia é de tirar o fôlego. A narrativa avança para o momento em que o médico analisa o impacto do sono na formação dessa substância. Ele explica que é durante a noite que o cérebro deveria lavar esses resíduos, mas em pessoas com apneia ou insônia, o lixo metabólico cristaliza. Ele mostra uma lâmina de microscópio onde o material retirado do paciente exibe cristais afiados de ácido úrico e cálcio. O choque da equipe foi perceber que o paciente estava literalmente sendo perfurado por dentro pelas suas próprias células. O médico afirma que o derrame aparece antes nos olhos. Olheiras profundas e uma leve descoloração na parte branca do olho podem indicar que essa lama já está circulando. O que saiu daquela artéria não era apenas um bloqueio, era um sinal de que o sistema de limpeza do corpo havia falhado miseravelmente há muito tempo.
deixando todos em estado de alerta máximo. O especialista então faz uma revelação sobre a conexão entre a saúde intestinal e o cérebro. Ele descobriu restos de toxinas produzidas por bactérias intestinais ruins dentro da placa que causou o derrame. O choque é absoluto. O que você come não apenas entope suas veias, mas altera a microbiota de uma forma que ela começa a produzir veneno que viaja direto para o cérebro. O médico mostra que o derrame aparece antes na forma de distensão abdominal e problemas digestivos crônicos. O que saiu da análise laboratorial confirmou que a barreira hematoencefálica do paciente estava rompida, permitindo que sujeira do intestino entrasse no sistema nervoso central. Essa descoberta deixou os especialistas em choque, pois abre uma nova fronteira na neurologia. A prevenção do AVC, portanto, começa muito longe da cabeça, no sistema digestivo, algo que quase ninguém está monitorando adequadamente hoje em dia. Neste capítulo, o médico detalha a teoria da pressão oculta. Ele explica que a pressão arterial medida no braço pode estar normal, enquanto a pressão intracraniana já está em níveis perigosos devido à viscosidade do sangue. Ele utiliza um simulador para mostrar como aquela substância gelatinosa força as paredes dos vasos cerebrais. O choque ocorre quando ele revela que o paciente tinha feito exames de rotina um mês antes e tudo parecia bem. Isso prova que os exames convencionais podem ser perigosamente enganosos. O que saiu daquela cirurgia foi a prova física de que precisamos de novos protocolos de diagnóstico. O médico clama por exames de fundo de olho e ultrassonografia de carótidas mais frequentes, pois são as únicas janelas reais para ver o derrame antes que ele se torne uma tragédia irreversível e deixe a família em choque total. O vídeo foca agora na questão do estresse emocional e do cortisol. O médico explica que o estresse crônico age como um adesivo que faz com que aquela substância chocante grude nas paredes das artérias. Ele mostra que o material retirado tinha camadas de diferentes cores, representando diferentes períodos de crise na vida do paciente. É uma visualização arqueológica da dor e do sofrimento transformados em obstrução física. A equipe ficou em choque ao ver que uma promoção estressante no trabalho há 5 anos deixou uma marca permanente e sólida no vaso sanguíneo do homem. O médico afirma categoricamente que o derrame aparece antes no seu calendário de compromissos. O que saiu daquele corpo foi o resultado final de uma vida sem pausas, onde o sistema nervoso nunca teve a chance de se desinflamar, resultando na cristalização do esgotamento físico e mental. O médico faz uma pausa para mostrar o que chama de o teste do copo d'água. Ele demonstra como o sangue deveria se comportar versus como ele se comporta quando está carregado com aquela substância chocante. O resultado é uma massa que não se mistura, que se deposita no fundo e gruda no vidro. Ele alerta que a desidratação é o toque final que faz o derrame aparecer. O choque aumenta quando ele revela que muitos idosos e adultos jovens estão em estado de desidratação severa sem perceber. O que saiu daquela artéria estava tão seco e endurecido que parecia uma casca de árvore. O médico reforça que beber água é o ato mais simples de prevenção, mas o que ele encontrou prova que as pessoas preferem bebidas açucaradas que apenas engrossam a lama arterial. A simplicidade do conselho contrasta com a gravidade do que foi extraído, deixando a audiência atônita. Neste estágio, o médico revela o impacto dos metais pesados. Ele explica que o chumbo e o mercúrio encontrados na placa arterial agem como ímãs para o colesterol ruim. O choque é geral quando ele mostra que esses metais vêm de fontes insuspeitas, como panelas antigas e água contaminada. O que saiu do paciente brilhava levemente sob a luz do laboratório, devido à presença desses metais. O médico explica que o derrame aparece antes na forma de pequenas tremores nas mãos ou uma leve perda de paladar. Esses sinais indicam que os metais já estão afetando a condução elétrica do cérebro. A visão daquela placa metálica e gordurosa saindo de um ser humano é algo que ninguém na sala de operação esquecerá. É um lembrete brutal de que vivemos em um mundo tóxico e que nosso corpo é o filtro que acaba pagando o preço mais alto. O vídeo aborda agora a importância do exercício físico, mas de uma perspectiva diferente. O médico mostra que o sedentarismo faz com que o sangue estacione em certas curvas das artérias, permitindo que a substância chocante se acumule. Ele compara uma artéria de um atleta com a do paciente. O choque vem ao ver que o exercício não apenas queima gordura, mas atua como um jato de alta pressão que limpa as paredes dos vasos. O derrame aparece antes na forma de pernas inchadas e má circulação periférica. O que saiu da cirurgia era uma prova de que o corpo humano não foi feito para ficar sentado 8 horas por dia.
A massa extraída tinha a marca das dobras dos vasos, indicando que ela se moldou à estagnação do paciente. Ver a prova física da inatividade transformada em morte iminente é uma das partes mais impactantes deste relato médico. O médico então fala sobre a inflamação silenciosa, causada por infecções crônicas, como a gengivite. Ele revela que fragmentos de DNA bacteriano da boca foram encontrados dentro da massa que causou o derrame. O choque é total. Um problema de dente de 10 anos atrás pode ser o culpado pelo derrame hoje. O médico explica que o derrame aparece antes na sua gengiva sangrenta. O que saiu da artéria continha pus microscópico e tecido inflamado, que migrou de outras partes do corpo. A conexão entre a higiene bucal e o cérebro é demonstrada com exames de imagem que deixaram todos em choque. A ideia de que bactérias viajantes estão construindo barricadas em nossas cabeças é aterrorizante e serve como um alerta urgente para que as pessoas não negligenciem pequenas infecções, achando que elas são localizadas, quando na verdade são sistêmicas. Agora, o médico foca na recuperação e na reversão. Ele mostra que, ao identificar esses sinais precoces e mudar radicalmente o estilo de vida, aquela substância chocante pode começar a ser reabsorvida pelo corpo. Ele apresenta o caso de uma paciente que estava no mesmo caminho, mas que conseguiu limpar suas artérias em 6 meses. O choque agora é de esperança. A biologia é resiliente. Ele mostra os exames de antes e depois, onde a massa cinzenta desapareceu, dando lugar a vasos limpos e flexíveis. No entanto, ele avisa que isso requer uma disciplina que poucos têm. O que saiu do primeiro paciente serve como um mártir visual para que outros não sigam o mesmo destino. O derrame aparece antes, sim, mas a cura também começa antes, na decisão de mudar hoje o que será extraído amanhã de dentro das suas veias. O especialista discute o papel do magnésio e do potássio na prevenção. Ele explica que a falta desses minerais faz com que as artérias se contraiam, facilitando o represamento daquela substância asfixiante. O choque é perceber que uma deficiência nutricional simples pode acelerar o processo em 10 vezes. O que saiu daquela artéria era pobre em minerais essenciais e rico em cálcio endurecido, o que o médico chama de pedrificação arterial. Ele mostra como o derrame aparece antes em cãibras constantes e palpitações cardíacas. Esses são avisos de que o sistema elétrico e hidráulico está falhando por falta de combustível correto. A plateia digital é confrontada com o fato de que estamos excessivamente alimentados, mas profundamente desnutridos, criando o ambiente perfeito para que o derrame se manifeste de forma silenciosa e letal em corpos cada vez mais jovens. O médico entra na fase de mitos e verdades. Ele desmente que apenas idosos devem se preocupar. Ele mostra imagens de artérias de jovens de 20 anos que já apresentam traços daquela substância chocante devido ao uso de cigarros eletrônicos e energéticos em excesso. O choque é ver que o derrame aparece antes na forma de uma ansiedade inexplicável e picos de pressão em jovens. O que saiu da análise desses casos mais novos é uma mistura de nicotina concentrada com corantes artificiais, criando uma placa muito mais instável do que a dos idosos. O médico alerta que estamos diante de uma epidemia de AVC em jovens e que o que ele encontrou na sala de cirurgia é apenas a ponta do iceberg. Ver a juventude comprometida por hábitos modernos deixa todos em choque e reforça a necessidade de compartilhar este vídeo imediatamente. O vídeo detalha a técnica de limpeza natural que o médico recomenda. Ele fala sobre alimentos quelantes que ajudam a remover metais pesados e gorduras oxidadas. O choque positivo ocorre quando ele mostra que ingredientes simples, como o alho e o coentro, têm propriedades que podem ajudar a decompor a substância gelatinosa se consumidos regularmente. Ele reforça que o derrame aparece antes na falta de temperos naturais na sua comida. O que saiu da artéria do paciente teria sido muito menos denso se ele tivesse uma dieta rica em antioxidantes reais. O médico faz um experimento visual, dissolvendo uma parte da placa em uma solução de extratos naturais concentrados. Ver a borracha se desfazer traz um alívio imenso, mas ele adverte que isso não substitui o tratamento médico, serve apenas como uma estratégia de prevenção vital e urgente. O médico aborda o impacto da poluição do ar. Ele revela que partículas finas de poluição foram encontradas no núcleo da placa arterial do paciente. O choque é entender que o simples ato de respirar em grandes cidades contribui para que o derrame apareça antes. Ele explica que essas partículas entram nos pulmões, caem na corrente sanguínea e se tornam o alicerce para aquela substância chocante se prender. O que saiu daquela cirurgia continha fuligem microscópica. O médico sugere o uso de purificadores de ar e mais contato com a natureza como parte do tratamento
tratamento preventivo. A consciência de que o ambiente externo está moldando nossa patologia interna de forma tão direta deixa todos os espectadores em choque, transformando a saúde vascular em uma questão de sobrevivência ambiental e consciência coletiva sobre o mundo em que vivemos. Quase no final, o médico faz um resumo dos 5 sinais definitivos de que o derrame está tentando aparecer na sua vida. Ele fala sobre a nuvem mental, a perda de força súbita que dura apenas segundos, a alteração no paladar, a dor na nuca sem motivo e a visão embaçada. Ele segura o frasco com o que saiu do paciente uma última vez. O choque final é a revelação de que o paciente, apesar de toda a gravidade, sobreviveu porque deu ouvidos a um desses sinais na última hora. O médico pergunta: você vai esperar o choque da mesa de cirurgia ou vai ouvir o seu corpo agora? A imagem da substância cinzenta e elástica fica gravada na mente de quem assiste, servindo como um poderoso dissuasor contra maus hábitos e um incentivo para a vigilância constante da saúde. O vídeo termina com uma mensagem poderosa de responsabilidade pessoal. O médico afirma que a revelação do que saiu daquela artéria não foi feita para causar medo, mas para causar despertar. O derrame aparece antes para todos. A diferença é quem escolhe ver e agir. Ele convida os espectadores a se inscreverem e espalharem a mensagem, pois a informação é a única ferramenta capaz de dissolver a ignorância que mata mais que a própria doença. O choque se transforma em compromisso. A tela se apaga com o som de um coração batendo forte e limpo, simbolizando a vitória da prevenção sobre a tragédia. O que saiu daquele exame deixou todos em choque, mas o que sairá da sua mudança de hábitos hoje será uma vida longa, lúcida e livre da sombra do derrame.